Do Evangelho segundo São Lucas. Quando Jesus chegou aos 12 anos, foi com seus pais a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa de Páscoa. Acabados os dias que a Páscoa durava, quando voltaram, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais dessem por isso. Julgando que ele fosse na comitiva, andaram um dia de caminho, procurando, depois entre os parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que 3 dias depois o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam estavam maravilhados com a sua sabedoria e com as suas respostas. E quando o viram, admiravam-se. Sua mãe disse-lhe: Filho, por que fizestes assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. E ele disse-lhes: Por que é que me buscáveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Eles, contudo, não entenderam o que lhes disse. Voltou então com eles e foi para Nazaré, e vivia sujeito a eles. Sua mãe, porém, conservava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em idade e em graça diante de Deus e diante dos homens. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus queridos, eu já disse aos senhores e às senhoras que uma parte da nossa instrução não está nos livros, nem nos mestres espirituais, nem nas autoridades da igreja. Uma parte da nossa instrução, Deus reservou-a pessoalmente. Ele mesmo vai fazer e não vai delegar isso a ninguém. É bom estar preparado. A Virgem Maria sabia disso. A Virgem Maria sabia que uma parte, ela era do povo de Israel. Foi catequizada, segundo a lei de Moisés, segundo as tradições judaicas, por sua família, por seus pais, por sua mãe. Mas ela guarda cuidadosamente a memória deste acontecimento difícil, que foi a perda do menino Jesus no templo de Jerusalém por 3 dias. Quer dizer, quem passou pela experiência que José e Maria já tinham passado, a ter que fugir do próprio país, na direção do Egito, anos atrás, porque o menino estava ameaçado de morte. O que é que pensaram José e Maria quando se deram conta de que o menino não estava mais ao alcance dos olhos? Ninguém tinha informações a respeito dele e não apareceu nenhum anjo para acalmá-los e sossegá-los. Não teve anjo aqui que disse: ó José, ó Maria, não temais. Ambos foram metidos numa noite dos sentidos, onde a única coisa que você tem como apoio é a fé. E a noite do sentido é aquele caminho que você vai avançando e todas as placas dizem: retorno adiante, retorne, volte. Essa é a noite escura. E aquele avanço na fé, onde todos os motivos humanos te dizem: revolta, pode voltar, faz o retorno, não adianta avançar. Foi a esse tipo de instrução que José e Maria, já muito santos, quanto a isso não há a menor dúvida, são submetidos por essa experiência dolorosa da perda do menino Jesus. Deus reserva para eles uma situação que lhes escapa por completo, diante da qual eles não têm nenhum controle, nenhum domínio. O que eles têm é uma espécie de lembrança dolorosa ou trauma
de anos atrás, quando o menino ameaçado de morte pelo rei é levado para fora do país, para o exílio. É essa a experiência que eles têm. E agora, a do desaparecimento do menino. Ninguém sabia dizer onde ele estava. O que era para pensar, o que dava para pensar? Os inimigos de Jesus o acharam e o capturaram. A Virgem Maria, ao repreender o menino, porque é seu papel, ela destaca o estado de ânimo, o estado psicológico nos quais eles se encontravam, ela e o pai do menino. Meu filho, por que fizeste isto conosco? Nós, cheios de aflição, te procurávamos. Então quer dizer que a mestra aqui para estes santos foi a aflição. E é difícil falar isso aos ouvidos modernos, mesmo aos ouvidos de gente dada à tradição da Igreja Católica. Porque não entra na nossa cabeça que pessoas que estejam próximas de Deus, que procurem as coisas de Deus como nós procuramos, que buscam beber a fé nas fontes limpas da tradição católica, passem por aflições. É difícil. A ideia religiosa viciada, moderna é essa, não. Deus e as coisas de Deus servem só para a gente se sentir bem. Aliás, houve um tempo em que os bancos das igrejas se enchiam de gente para ouvir a verdade. Hoje as igrejas se enchem de gente que quer se sentir bem. Houve um tempo em que as igrejas se enchiam de gente que queria ouvir a verdade. Hoje o motor religioso, a principal motivação religiosa de boa parte dos frequentadores de igreja está aqui. Eu exijo me sentir bem. Vão librando sua atividade religiosa, sua frequência e sua preferência religiosa conforme o atendimento desse tipo de demanda. A demanda dos sentidos. Eu preciso me sentir bem. Então, talvez aqui a Santíssima Virgem Maria e São José tenham muito a nos dizer. Porque Deus não os poupou. E por que me pouparia? Por que pouparia você? Nós estamos aqui das duas maiores santidades, fora da Santíssima Trindade. Fora da Santíssima Trindade, as duas maiores santidades, a da Virgem Maria e a de São José, que dispensam comentários. E eles não foram poupados. Por que você quer ser? Seria você melhor que eles? Deus não os poupou. E eis que chegou o momento em que a mestra, aflição, deveria formá-los. E na aflição foram abandonados por 3 longos e amargos dias. Está aqui. Maria conserva a memória destas coisas porque sabe que nada acontece que não seja para o nosso bem. Maria tinha esta pureza de fé daqueles que sabem que qualquer coisa que aconteça
ainda que não caiba, ainda que não entre na nossa inteligência e na nossa compreensão, é sempre para o nosso bem. Esta que perde hoje o menino por 3 dias, é aquela que vai perdê-lo depois adulto para a morte por 3 dias. Por 3 dias. Porque, meu querido irmão, minha amada irmã, é fácil, olhem aqui, é fácil manter um ritmo de vida religiosa e certos compromissos e um relativo fervor devocional quando o vento sopra favorável, quando as coisas saem conforme o previsto, quando de algum modo o nosso gosto é atendido, e quando acontece o contrário do que prevíamos, e quando não saem as coisas como gostaríamos que saíssem. Um dia Jesus deixou de parecer Jesus e ficou sem amigos. Aquele que calava a boca de seus interlocutores, aquele que exorcizava e calava os demônios e que ressuscitava os mortos, de repente estava sem figura. Não parecia mais ele. Estava fraco, vulnerável e na mão dos seus inimigos. Ficou sem amigo nenhum. Há situações em que Deus parece deixar de ser Deus. Irmão, irmã. Há uma situação em que nós temos a vontade de rezar, de orar a Deus como orou nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas são essas situações que provam a durabilidade, a grandeza, a autenticidade da fé. Muita gente que imaginava em situações assim ter uma fé de aço, logo descobre que a fé era de lata, não de aço. Porque afinal de contas, acreditar no sol ao meio-dia, quem não acredita? Quem não crê no sol em pleno meio-dia? Vamos ver continuar acreditando no sol depois da meia-noite. Vamos ver continuar acreditando no sol depois da meia-noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.